A corrupção. Esse é um tema que sempre me incomodou. O que já sofremos no Brasil por conta do combate à corrupção é inacreditável. Para não falarmos em 520 anos de história, vou citar alguns acontecimentos trágicos no Brasil de 1950 para cá, envolvendo o combate à corrupção. Em 1954, Getúlio Vargas se suicida. Getúlio não queria renunciar, mas não aguentou a pressão que Carlos Lacerda e a direita da UDN faziam contra o mar de lama e suicidou-se. Saiu da vida para entrar na história e com isso retardou o golpe em 10 anos. Em 1960, Jânio Quadros é eleito presidente da República numa campanha com o slogan "Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira". Não conseguiu fazer nada. Renunciou poucos meses depois da posse. Em 1964, João Goulart é derrubado por um golpe militar que foi motivado por uma intensa campanha para combater a corrupção e a subversão. A ditadura implantada a partir daí durou 21 anos. João Goulart não resistiu ao golpe, segundo consta, para evitar um banho de sangue. Em 1989, Collor é eleito, na primeira eleição direta depois da ditadura, se apresentando como o caçador de marajás. Com esse slogan derrotou políticos como Mário Covas, Brizola, Ulisses Guimarães e Lula. Renunciou em 1992 para evitar o processo de impeachment, que já estava politicamente aprovado pelo Congresso. Em 2016, Dilma foi tirada do governo por conta de pedaladas fiscais. Não havia acusações de corrupção contra ela, mas inventaram que as tais pedaladas fiscais eram uma prova de corrupção. A acusação era tão frágil que, ao contrário de Collor, que perdeu seus direitos políticos por 10 anos, os direitos políticos de Dilma foram preservados. Em 2018, Bolsonaro foi eleito contra o sistema para acabar com a corrupção. Uma parcela significativa do povo compra esse discurso contra a corrupção quase sempre, mas às vezes não. Em 1990, por exemplo, o povo paulista levou para o segundo turno da eleição para o governo do estado de São Paulo Maluf e Fleury, dois políticos conhecidos por terem algum grau de envolvimento com a corrupção. Estou sendo bem discreto e modesto na definição desses dois políticos como corruptos. Não foram para o segundo turno, naquele ano, Mário Covas e Plínio de Arruda Sampaio. O discurso contra a corrupção acaba justificando políticas indefensáveis. Desde 2016, quando o traidor de Dilma, Michel Temer, assumiu a presidência, a política da Petrobras foi alterada e os preços dos derivados de petróleo passaram a ser definidos pelo mercado, ou seja, pelos preços internacionais do petróleo e cotação do dólar. Esse verdadeiro mantra levou a um impasse que nem o governo e nem a própria direção da Petrobras sabem o que fazer. Não conseguem nem resolver quem será o próximo presidente da Petrobras. A política de preços que a Petrobras tinha, a mais correta, não vou detalhar isso agora, deixo para um próximo texto. Não é nem sequer considerada pelo governo Bolsonaro e Guedes. Por quê? Por causa da corrupção que houve anteriormente. Isso é confundir, de fato, alhos com bugalhos. Sou favorável ao combate à corrupção, através de políticas de controle e legislações pertinentes.
e de punição dos culpados após julgamentos justos. Quando o julgamento é político apenas, como foi o de Lula, leva um país ao desastre. Não quero defender qualquer político corrupto, mas não podemos condenar um governo inteiro por conta de casos isolados, por maiores que sejam. Os governos de Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula e Dilma podem ter tido casos de corrupção, e isso tem que ser combatido e esclarecido. Já o governo Temer, ao contrário, deve ter tido um ou outro ministro não corrupto. E o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro tem uma característica que nenhum dos governos anteriores apresentou. Os governos anteriores tiveram alguns casos de corrupção de uma ou outra área. O governo Bolsonaro é diferente. Não é que ele teve alguns casos de corrupção. Isso seria até comum, embora inaceitável. O problema do governo Bolsonaro é que é um governo intrinsecamente corrupto. Está em seu DNA. Senão, vejamos. Sérgio Moro aceitou ser ministro da Justiça após ter contribuído com a vitória de Bolsonaro, com o julgamento político e prisão do Lula. Foi uma espécie de retribuição. Havia um acordo para ele ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Não deu certo, mas foi esse o acordo. Em nenhum outro governo houve uma negociação tão baixa. O caso das verbas do Ministério da Educação para as prefeituras terem que pagar pedágio para pastores sem ligação formal com o governo é de uma indecência nunca vista na história brasileira. Não se trata de uma propina comum, obviamente que tem que ser combatida, mas de uma afronta à Constituição. A Constituição diz claramente que o Estado é laico. Mas para o governo Bolsonaro, isso não é verdade. Pode ter propina, mas desde que seja para alguns evangélicos corruptos. Esclareço que não tenho nada contra os evangélicos que não se deixam corromper por Bolsonaro. Na mesma linha, ele indica 2 ministros para o STF. Terrivelmente evangélicos. É uma outra afronta. Todos os outros ministros indicados, desde Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma e até mesmo por Temer, são ministros que ninguém sabia das convicções religiosas de cada um. Isso nunca interessou. Religião é um assunto de fora íntimo. O Estado é laico, menos para o governo Bolsonaro. Negociar com o Centrão e alguns acordos menos transparentes, infelizmente, já ocorreu muitas vezes neste Brasil. Mas acordos com emendas parlamentares secretas nunca vi. Só com o governo Bolsonaro. Em maio do ano passado, o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi alvo de uma operação da PF, que investigava se funcionários do Ministério e do IBAMA favoreciam indevidamente empresas que atuam no contrabando de madeira. O mesmo ministro que queria passar a boiada, porque a imprensa só estava cuidando da pandemia. Ainda há outras investigações em curso que apuram se houve irregularidade na compra da vacina contra a Covid-19. Na compra de vacinas. É um governo que permite corrupção, aproveitando-se até de uma tragédia que já matou 660 mil brasileiros e brasileiras. Jair Bolsonaro vive dizendo que o governo não tem corrupção, mas os dados da própria CGU desmontam essa fala com números. Nos 3 anos de bolsonarismo no poder, o órgão expulsou do serviço público 901 servidores envolvidos em falcatruas. Isso acontece em todos os governos, mas o de Bolsonaro é o campeão.
O Brasil caiu 2 posições no ranking mundial de percepção de corrupção, calculado pela instituição Transparência Internacional. Do 94º lugar, que ocupava em 2021, passou para o 96º, alcançando 38 pontos em uma escala de 0 a 100. A queda não surpreende, uma vez que o governo Jair Bolsonaro, desde o começo, não para de produzir escândalos que deixam claro que a honestidade e o combate à corrupção nunca foram uma preocupação verdadeira do ex-capitão. E para finalizar, tivemos o envolvimento de Queiroz e a rachadinha, o cheque para Michele, o envolvimento da família com as milícias, a decretação de um sigilo de 100 anos ao processo administrativo sobre a participação do general Eduardo Pazuello em um ato político, e a compra de mações para a família em Brasília. Vamos dizer que são casos menores, mas que mostram o que estou querendo demonstrar, que a corrupção é intrínseca ao governo Bolsonaro. Mas tenho esperanças de que o povo brasileiro possa modificar isso em outubro deste ano. Fora Bolsonaro! A corrupção, crônica de Michel Labac. Para quem ainda não sabe, Michel Chabel Labac é um engenheiro metalurgista formado na Escola de Engenharia Mauá. Escritor, cronista, blogueiro, músico, violonista, cantor e compositor brasileiro. Nasceu no dia 3 de fevereiro de 1947, em São Carlos, São Paulo. Também gostou dessa crônica? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força.